Aleluia, glória a Deus. Bom dia, graça e paz. Fala com uma pessoa que está do seu lado, libera uma palavra e pode sentar. Que tempo glorioso. Aleluia, graças a Deus. Amém. Amém. Não estamos sozinhos. Amém. Estamos ligados a um espiritual. Deus é espírito, importa que aqueles que o adorem em espírito. Nós entendemos isso. Estamos aqui para corresponder. Não somos naturais, somos espirituais. O homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus porque parece estranho. Mas o espiritual, ele entende bem tudo. Amém? Estamos debaixo dessa assistência da parte de Deus. Quem foi abençoado nesse primeiro momento? Maravilhoso, amém? Ensino com unção, ajudando a gente entender essa condição do céu que está disponível. Nós temos a carteirinha de acesso, amém? Somos filhos. Deus tem um olhar para os filhos, o pão é para os filhos, o refúgio é para os filhos, o esconderijo é para os filhos. Amém? Estamos dentro dessa condição. Então vamos aproveitar. Queria que você fosse lá para Efésios, capítulo 4. Amém. Aleluia. Vamos considerar algumas coisas na palavra, para que a gente possa corresponder, amém? Glória a Deus. Efésios capítulo 4, primeiro, nós vamos ver o versículo 12. Como nós falamos ontem, não sei se todos estavam, estou vendo alguns rostos novos aqui, e à noite vamos ter mais. Amém? Mas ontem nós falamos sobre essa questão de entender a condição de ser espírito, de entender Deus espírito, né? Do que corresponde a nós, quais são as respostas que a gente precisa dar para esse de Deus entrar, para o de Deus ser acessado. A gente olha aqui na parte, né, no edital da parte de Deus, mostrando que Ele já deu tudo que diz respeito à vida, mostrando que Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. É uma coisa que já está. Eu não sei se você fica feliz quando a gente tem esse entendimento, já está. Vamos usar uma simulação ou um exemplo, né? Muitas vezes a gente não tem uma casa própria e deseja ter. Aí sai um anúncio, né, do governo federal dizendo: nós vamos dirigir uma linha de investimento para a casa própria. E logo surge a notícia: o dinheiro já foi disponibilizado, o dinheiro está agora nos bancos. E você só precisa fazer sua parte. Não fica uma alegria em você saber que uma provisão já existe e que já está acessível, só dependendo agora da sua documentação? Amém? Porque quando depende da vontade de um terceiro, aí você é vítima. Mas quando o terceiro já fez tudo e agora só depende da sua parte, eu digo, já está quase feito. Porque se você tiver propósito mesmo, você vai correr atrás daquilo que é necessário para fechar, para concluir aquele processo e aquele alvo seja alcançado. Eu vou te dizer, quando a Bíblia diz que Ele já nos deu tudo que diz respeito à vida, eu digo, só está dependendo da tua documentação. Não está dependendo se Deus quer. Deus, se Deus tivesse esse plano. Não, já está tudo revelado. O edital já saiu. Já está no diário oficial. Amém? E se só depende da minha parte, está comigo agora. Amém? As coisas de Deus para você só dependem de você. Porque Deus não muda. Amém? Não tem perspectiva de mudança nem variação. Não importa o que vai vir ou está por vir. Amém? Ele tem
essa estabilidade. Então, graças a Deus, está com a gente, podemos ajustar. Nós começamos e apresentamos essa questão do indivíduo, né? Porque se você não faz essa organização, como a Bíblia diz, examine a você mesmo, se você realmente está na fé, ou seja, está nos princípios, está na condição para poder participar. Nós vamos engrossando isso até amanhã à noite, amém? Então começamos com o indivíduo, porque nós vamos tratar de relacionamentos. Acredito que hoje à noite vai ficar mais acentuado nesse sentido. Mas eu não tenho muito ânimo de tratar sobre relacionamentos se as bases não estão. Como é que você vai responder? Como um relacionamento ele tem uma perspectiva se os envolvidos estão fragilizados? Amém? Um relacionamento envolve mais de uma pessoa, os envolvidos precisam estar, né, posicionados, como Jane falou. Senão, não tem como construir nas bases, né, que se faz necessário a vida. Porque a proposta da vida não é isolamento, é relacionamento. Amém? Relacionamento com Deus, relacionamento com as pessoas, primeiro grau, família, independente de casado ou não, você é um membro da família. Amém? E isso se estende para a sociedade próxima, igreja, né? Convivência. O diabo, ele trabalha na contramão. E a gente precisa ser esperto o suficiente para ser educado pela palavra. A gente está chegando num ambiente novo e a gente precisa saber como é aqui. Se a gente quer se dar bem. Quando uma pessoa muda de país ou de cultura, mas vamos dizer de país, né, porque as leis são diferentes, se você quer se dar bem, você precisa ter essa responsabilidade. Como são as coisas aqui? Né? O que pode e o que não pode. O que é aceito e o que não é aceito. Então você está aberto para ser educado. Quando a gente nasce no reino de Deus, não é só vir para a igreja. É ter essa, amém, diligência. Como é aqui? Como são as coisas? Porque tem uma educação na justiça. Amém? E às vezes nós não desenvolvemos a nossa educação na justiça e tudo que a gente faz é esperar. Frequenta a igreja e espera. Frequenta a igreja e espera. Não, tem algo a ser feito. Amém? Ao ponto que você vai progredindo nessa educação, mais participação, mais prova. Amém? Prove e veja. Amém? Experimente. Desfrute dessa condição de Deus divino. Quando nós experimentamos, a gente sai com a experiência. E a experiência dá credibilidade. Quando aquela mulher disse, vinde e vede um homem que me disse tudo o que eu tenho feito, ela não estava falando de uma suposição. Ela estava falando de algo que ela experimentou. Então o testemunho dela teve força para arrastar uma comunidade. Ela foi educada na justiça, né, naquela área, acolheu aquela oportunidade, foi alcançada e agora força para influenciar outras pessoas. Amém? Amém? Tem boas novas para você. Então estamos trabalhando um pouquinho essa questão das bases do indivíduo, né? Porque quando você tomar essa condição, aí os relacionamentos vão fluir, amém? Vão acontecer. Todos os sentidos. Nós queremos ajudar, né, nessa área, principalmente do relacionamento familiar, o conjugal, né, o relacionamento também pais e filhos, porque essa é a nossa base de sustentação. Você passa o dia trabalhando, mas eu digo, onde é seu lugar de refúgio, de descanso, que deve ser sua fortaleza, seu bem-estar? Seu lar, sua família. O diabo sabe disso. Se ele
pode colocar lá um incômodo para que você esteja, né, sem esse lugar de descanso. E quando eu falo descanso, não é só dormir, não. É descanso no ser completo, espírito, alma e corpo. Deus tem esse interesse, que tua vida possa vivenciar esse jardim. Adão perdeu o dele, mas você tem o teu para administrar. Amém? Você tem um jardim, e esse jardim aqui é mais, o efeito dele é maior. Amém? Porque ele não depende de um espaço físico. O reino de Deus está no meio de vós. Eu posso te dizer, o jardim de Deus também está nessa condição. Que independente do ambiente, você pode desfrutar o efeito. Amém? Da justiça é paz. E paz, ela produz um resultado bom. Tanto num palácio, como num casebre. Amém? Não depende do ambiente para esse reino operar o seu efeito. Então, diga comigo, no lugar que eu estou, já serve, amém? Você não precisa mudar para ser feliz, amém? No lugar que você está, já serve. Já dá para começar daí. Agora eu posso te dizer, Deus gosta de mexer, Ele não vai deixar aí não. Ele gosta de mexer, Ele gosta de impressionar. Amém, glória a Deus. Então você está lá, Efésios, quero te despertar alguma coisa. Versículo 12 diz, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Primeiro, Deus tem em vista o teu aperfeiçoamento. Amém? Eu sei que esse versículo parece ser batido, mas eu estou levando ele para desenvolver uma linha, né, de pensamento. Queria que você acompanhasse comigo. Não, Deus quer que você seja aperfeiçoado. Então essas deficiências, essas limitações que existem em você, na sua personalidade, na sua alma, ou mesmo a falta de desenvolvimento espiritual, isso não faz parte do plano que Deus tem para a tua vida. Então você não pode descansar sem esperar progresso. Você precisa saber, isso é um estágio que eu estou passando. Mas o alvo que eu tenho para a minha vida é esse aqui. Amém? Deus tem em vista o teu aperfeiçoamento. Deus tem em vista te levar para níveis mais altos, no sentido de aperfeiçoamento. Eu não sei se você está disposto a ir, mas esse é o plano, quando Deus quis te salvar. Amém? A salvação não terminou na sua vida, na alma. É um processo. Amém? Você está comigo? Deus quer o aperfeiçoamento de alguns ou de todos? Você está bem certo disso? Todos, inclusive o seu. E eu digo, inclusive o meu. Amém? Aí, andando mais um pouquinho, versículo 14, ele diz, para que não sejamos mais como meninos. Qual é o cuidado de Deus? Para que você não continue como menino. A gente precisa, irmãos, ter essa responsabilidade e se levantar em algumas áreas da nossa vida. Tem algumas áreas que a gente progrediu bem e às vezes a gente descansa naquela sala de estar, que é a única que está arrumada na casa. Você está comigo? A gente descansa naquele ambiente que a gente conseguiu colocar em ordem e não se importa se os quartos, a cozinha ou mesmo o quarto de entulho, que até um quarto de entulho, se existe na vida espiritual do crente, deve ser bem arrumadinho. Amém. Você está comigo? Mas a maioria de nós se converteu e conseguiu arrumar a sala. E a gente já fica contando vantagem para todo mundo. Amém? Qual é essa sala? O ambiente público. Então as nossas mudanças públicas já aconteceram. A gente fazia isso, fazia aquilo. Hoje não, pode fazer uma varredura na minha vida. Ninguém vai me ver em boate, ninguém vai me ver nisso. Minha vida social, vou para a igreja no domingo. Sou envolvido na igreja, trabalho nos departamentos. E quem olha para você publicamente, diz, rapaz, esse irmão é uma bênção.
Mas as pessoas que conhecem os nossos quartos, que muitas vezes são os da nossa casa, têm um pensamento que a gente tem dupla personalidade. Porque a gente consegue ser alguém na igreja e consegue ser outra pessoa na casa. Olha aí. Deus sabe disso? Sabe. Você quer ouvir o que Deus disse para mim uma vez? E o que Deus fala é sério. Amém? Não é aquele sério. Não, é sério posicionamento. Meu filho, coloco diante de você vida e morte. Bênção e maldição. Isso é sério. Ah, ele só está fazendo medo desse negócio de morte. Tem morte nada? Tem. É sério. O que ele disse pode levar a sério. O caminho certo. Um dia o Senhor falou comigo assim: eu suporto a sua vida pública, mas eu lhe galardoo pela sua vida secreta. O que ele estava dizendo: eu entendo quando você se esforça para parecer bem em público. Eu não estou falando dessa posição aqui não. Estou falando da nossa vida pública. Você percebe como a gente se arruma melhor quando vai sair na rua? Amém? Porque a gente tem cuidado da nossa aceitação. A gente não fala normal como se fala em outro ambiente quando está em público. Lá no Nordeste, aqui não, aqui é tudo diferente. Mas no Nordeste até tem uma voz própria de igreja. Rapaz, uma voz macia, equalizada, né? Tem palavras apropriadas: amado, amada, querido, ungido, né? Isso é a nossa vida pública, porque a gente é esperto, a gente não é tolo não. A gente não deixa extravasar, passa por um filtro. Posso fazer isso aqui? Não, só em casa. Aqui. Agora de Deus se zomba. E foi isso que Deus estava dizendo: eu suporto, eu não estou indignado por causa dessa sua tentativa de parecer bem em público. Mas esses acertos em público têm um galardão já. E esse galardão está lá em Mateus, quando Jesus disse: cuidado para não exercer a vossa justiça diante das pessoas com o fim de ser aceito. Porque, de outra forma, você não teria galardão. Mas quando você for fazer algo, você faça com essa mentalidade: o teu pai que vê em secreto, ele te recompensará. Então, nós somos assalariados por aquilo que acontece no nosso secreto. Não é à toa, porque muitas vezes o nosso contra-cheque vem zero. Mas eu estive na igreja, foi o mês todo na igreja, vida pública. E às vezes essa vida pública tem um pretexto: ser aceito, ser reconhecido, ser elogiado, ou no mínimo ser só aceito, né? Essa pessoa é gente, não é bicho, não é gente. Mas depois que a gente entra no secreto, a nossa vida ela não tem sido trabalhada, ou a gente não tem permitido esse aperfeiçoamento. E quando a nossa vida no secreto ela não está sendo organizada, isso é uma evidência que as pessoas são mais reais para a gente do que Deus. Então, com as pessoas eu não posso machucar as pessoas com a minha aparência grosseira. Mas Deus... Então, ou eu não reconheço que Deus realmente é espírito e está em todo lugar, ou eu acho que ele é uma pessoa comum que não merece um tratamento diferente. Quando a Bíblia diz que Deus deve ser olhado assim, a beleza da sua santidade, com reverência, com santo temor. Muitas vezes a gente diz assim: Jane, um exemplo, né? Eu vou trazer uma pessoa para almoçar com a gente. Ela diz: meu Deus, vai trazer? Eu digo: mas não precisa se preocupar não, pessoas normais, bota só o que tiver aí mesmo. Então o que eu estou dizendo? Não precisa nenhum tratamento especial não, é normal. Amém? Vou trazer o apóstolo, vai almoçar aqui hoje. Não, o apóstolo não é uma pessoa normal. Então vai exigir limpeza, vai exigir organização, vai exigir uma mudança no
no trabalho. Por quê? Reconheceu que aquela pessoa não é comum. Como Deus tem sido observado no nosso dia a dia? Como alguém comum que pode participar da nossa bagunça? Ou alguém que a gente quer reverenciar com um tratamento diferenciado? Muitas vezes a gente não tem o impacto dessa condição porque a gente não o reconhece. A gente reconhece alguém como comum que não é digno de honra, que não é digno de um esforço, de uma dedicação. Então, voltando aqui, o interesse de Deus é te aperfeiçoar em tudo, para que você não seja mais menino. Amém. Então, muitas vezes nosso tratamento é amado, é querido, é querida. Mas como a gente trata as pessoas imediatas a gente? Nosso esposo. Amém? O nosso tratamento é filhinho, filhinha. Mas você sabe que tem a forma de dizer, ô filhinha, carinhoso, e dizer, ô filhinha. Amém? É o mesmo nome. O nome sugere carinho, mas depende de como eu expresso. Amém? Na igreja, ô filhinha, vem cá, querida. Amém? Como é em casa. Amém? Só para divertir um pouquinho. Desde um casal de namorado lá no Nordeste. E ele estava namorando. E ela disse, meu filho, eu tenho tanta vontade de dirigir, me ensina a dirigir. Ele disse, bora agora, vamos amor, querida, venha. Entra aqui. Aí entrou. Não tinha carros automáticos tão popular como hoje. Ele disse, você faz assim, você tira esse pezinho e vai botando o outro. Amém? Da embreagem. Você tira esse pezinho e vai botando o outro. Vá. Oh, que lindo, né? Faz de novo. Ah. Amém? Não, amorzinho. Tira o pezinho e coloca o outro. E ela progrediu pouco e decidiram casar, porque um tratamento desse a menina quis casar logo. Casaram, em razão do casamento tiveram que vender o carro para poder priorizar as outras coisas. Depois de 5 anos de casados, compraram o carro. E o tratamento já estava meio diferente. Ela disse, teve saudade de aprender a dirigir. Inocente, né? Ela disse, ele me tratava tão bem ensinando a dirigir, que voltou a dizer, meu filho, me ensina a dirigir. Você começou, mas a gente teve que vender o carro, nem aprendeu. Ela disse, vamos, entra aí. Já foi diferente. Entra aí. Amém. E lá estava a coitada lá, nervosa, né? Olha, você tira esse pé e coloca o outro. Já sabe, né? Eu já lhe disse. Tira esse pé e coloca o outro. Não era mais bonitinho não, viu? Tira essa moléstia e coloca essa outra. Estão comigo? É isso que eu quero apontar. Muitas vezes na nossa vida familiar parece que a gente não se converteu ainda. É uma área bárbara que a gente não intensificou dedicação para a mudança. Para muitas pessoas, as grandes mudanças que houve pela conversão foram as sociais, foram as mudanças públicas. Mas que a sua vida em secreto quase não mudou nada. Amém? Só que Jesus já deu a dica. Ele disse, olha, você vai ser galardoado pelo que os seus acertos em secreto. Ou seja, quando você não tem o estímulo do reconhecimento. Que você tem o estímulo do temor. Você acerta por causa de Deus. Não porque você vai ter uma boa impressão ou causar uma boa impressão.
E se a gente não tiver essa responsabilidade, porque envolve fé, para você acertar que quando você está sozinho, você tem que reconhecer: Deus é Espírito e Ele está aqui. E se Ele está aqui, Ele não é uma pessoa comum, Ele é uma pessoa digna de honra. Isso é o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Então a maioria das pessoas, elas se tornam bênçãos na vida social. E a vida social de um cristão é a igreja. Ela é uma bênção, ela ajuda nos departamentos. Ela é educada, ela corre para ajudar. Amém? Ela é diligente. Mas em casa, ou na vida comum do lar, relaxado. Está comigo? Relaxado no tratamento. Parece uma área bárbara mesmo, né? Aquela área inabitável, que não foi ainda conquistada. Agora eu digo, até quando a gente vai ficar assim? Quando a Bíblia diz que Deus deseja o nosso aperfeiçoamento. E a Bíblia diz para que a gente não seja mais menino em área nenhuma. Amém? O que é um menino? Alguém que acha que não tem responsabilidade. Menino, ele acha que pode brincar o dia todo e eu fiz nada demais. Né? Ele acha que não fez nada demais em brincar o dia todo. Só pode esperar isso mesmo. Por que você não fez isso? Porque eu não sou adulto. E muitos cristãos estão assim. 10 anos de convertido, 20 anos de convertido e menino. Nas responsabilidades. Maridos, meninos. Pais, meninos. Amém? Sem responsabilidade. Não, da mesma forma. Não se tornou bom a vida social? Eu não sei como você era antes, mas a minha vida social me abençoou demais. Essa vida de igreja, essa educação no tratamento, nos relacionamentos, me enriqueceu. Agora imagine se a gente tornar a nossa casa, o nosso lar, esse lugar de primeira atenção. Porque é o lugar onde você mais está. Deve ser o seu lugar mais organizado. E quando eu falo organizado, eu não estou falando do físico. O físico é um efeito. Eu estou falando na ordem certa. Organizado e espiritual, né, com seus princípios bem estabelecidos. Amém? E organizado no emocional. E vai resultar em quê? Isso vai levar à organização física. Porque se você é organizado por dentro, você não convive com desorganização. Mas se você é bagunçado por dentro, você bagunça por fora. Amém? Eu não sei se foi aqui em São Paulo, mas eu acho que foi. Houve muitas iniciativas desse tipo e vocês são testemunhas. O governo teve algumas iniciativas de parar ou acabar com algumas favelas ou regiões de favela por causa de algumas construções como rodovias, né? E fez o quê? Apartamentos, blocos de prédio, e entregou para aquela comunidade, bem organizados, limpos, bem saneados. Mas não deu 3 meses, 6 meses, você olhava para aquilo que um dia foi excelente e mais parecia uma favela. Por quê? A favela não estava no ambiente, a favela estava nas pessoas. Então, para onde você for, você leva o que você. Você pode ir para um apartamento top. E uma pessoa chegar lá e diz, meu Deus, parece uma favela. Porque está dentro de você. Estão comigo? Agora eu digo, Deus leva em... Ah, isso é besteira. Deus não leva, Deus vê coração. Aleluia, Senhor. Deus vê. Deus é esperto. Amém. Se o coração está certo, o ambiente vai estar certo. Amém. E a gente vive, né, esse disfarce. Alguns pontos que Satanás conseguiu implementar
virou conceito. E isso tem sustentado, né, as pessoas nas igrejas dentro dessa paralisia. Qual é o conceito? É que nem todos foram chamados para o aperfeiçoamento. Existem os leigos. Quem são os leigos? Aqueles que são bebês para sempre, ou seja, não entendem nada, não sabem nada. Não entendo nada. Faz 10 anos. Não entendo nada. Você não entende nada, não é porque está no plano de você não entender nada. Você não entende nada porque você foi enganado e você deixou de fazer o esforço necessário. Não entendendo nada, você vai ficar numa categoria desfavorecida. Não que Deus tivesse esse plano. O plano de Deus é que todos sejam aperfeiçoados. O plano de Deus é que você não seja mais menino. E isso não vai acontecer por imposição de mãos. Vai acontecer por responsabilidade, posicionamentos. Mudamos na igreja, é um sinal que você pode mudar em casa. Você tem essa voz macia na igreja? Vamos levar ela para casa? Amém? Vamos levar ela para a convivência do lar? Amém? Vamos pensar 2 vezes antes de ser mal educado com os nossos filhos e gritar com eles. Vamos pensar do mesmo jeito que a gente pensa. Não, se eu falar isso, todo mundo vai ficar pensando ruim de mim. Aí a gente se contém, né? Muitas vezes amassando a direção, né, com raiva. Mas eu vou fazer feio na frente dos outros? Não. Vai custar para limpar meu nome depois. Pensa nisso diante dos teus filhos. Vai custar para você limpar seu nome. E seu nome diante dos seus filhos deve ser mais venerado do que diante de terceiros. Porque terceiros vão passar por você. Os teus filhos dependem de você, do teu exemplo. Às vezes nós decidimos que esse lado da nossa vida ele vai ser relaxado. E a gente melhora em tudo, menos nessa área secreta. A gente não trabalha o aperfeiçoamento no relacionamento conjugal, porque tem um padrão. Tem algo que vai aferir. Amém? Tem lá o padrão para a gente ir afinando até aquele ponto. Não é porque a gente está sem referência. Se não houvesse referência aqui, ainda tinha referência aqui. Como proceder como cristão? Amém? Como proceder como cristão? Então ele diz, não seja mais menino. Versículo 16 diz, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. Então é toda a junta, não é só algumas. O propósito de Deus é cobrir todo o corpo. A justa cooperação de cada parte. Diga comigo, a justa cooperação de cada parte. Como falei ontem, a vida espiritual ela é real. Amém? Ela só fica em stand-by. Mas quando você mexe, você ativa ela. Por que as pessoas ficam desapercebidas da vida espiritual? Porque não entendem que tem que ativar. Alguém falou, eu só ouvi, admirei o que foi dito, e não estou com respaldo suficiente para falar. Mas vou citar. Acho que foi o apóstolo que falou na última vez que ele ministrou na igreja. Existe uma lei, que eu não lembro o nome dela, que foi identificada e deram um nome. É a lei da desorganização. É uma lei. Eu acredito que isso veio depois da morte. Morte espiritual. Eu acredito que se Adão não tivesse pecado, a casa era autolimpante. Ela se limpava sozinha. As mulheres estão dizendo, oh meu Deus. Eu acredito que as coisas se reorganizavam. Assim como o pouco de vida que ficou no nosso corpo, que se reorganiza ao ponto de lidar com as enfermidades, eu acredito que os ambientes também. Essa parede estava suja, amanhã ela amanhece limpa. A lei da reorganização. Só que com a morte espiritual é o contrário. Se você não limpar, suja. Então, para manter limpo, não é o natural que mantém limpo. O natural vai favorecer sujo. Para manter limpo é um esforço. Amém? A lei da desorganização. Agora imagine uma pessoa que decide não fazer nada. Essa lei vai levar ele para onde?
Diz que uma casa fechada que não está em uso se acaba mais rápido do que uma casa que está em uso. Contraria a sensatez. Porque uma coisa que não está em uso era para estar mais preservado. Mas essa lei em operação do desuso, a tendência é se desorganizar, é se decompor. Agora, se isso leva um reflexo para o espiritual, não fazer nada está te decompondo. Não fazer nada está... Alguém já disse, posso sentar? Está confortável assim? Não é que eu estou cansado não, só para ficar mais esse ambiente familiar. Alguém disse com muita sabedoria, ele disse assim, você percebe que as coisas espirituais são diferentes. Porque quando você faz tempo que foi num restaurante, você diz, meu Deus, quando eu penso naquele restaurante, chega da água na boca, uma vontade de voltar lá. Ele disse, a mesma coisa não é com respeito a culto. Quando você perde um culto, e perdeu assim, não vou hoje não, estou tão cansado. Você pensa que no próximo domingo você vai estar com saudade, dizendo, meu Deus, não vejo a hora do culto. A lei da desorganização vai deixar você mais distante da... Eu já faltei domingo, vou faltar isso de novo. E vai, se acomodando. Dessas duas decisões, para você passar um mês sem vir, eu digo, já está tudo organizado. Porque é o lado espiritual, que ele não se ativa por ele mesmo, é você que ativa. Então, alguém que não está ativando o espiritual, essa lei da desorganização está acomodando ele como natural. O que acontece com o homem natural? Ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Olha uma pessoa quando ela está nesse processo, ela vai começar a criticar. Eu acho que os cultos estão frios, então vou lá, não recebo nada. Elas começam a ter esse olhar de desprezo pelo espiritual. Começa a supervalorizar o natural. Eu não tenho nada contra. Eu acho que tem algumas pessoas aqui, inclusive eu, que está precisando ir para a academia. Fazer algumas coisas. Mas eu fico com cuidado quando uma pessoa está com muito cuidado no corpo físico. Amém? Eu estou lidando com uma situação lá em Campina Grande. Está sendo filmado, não vai estar na internet não, né? Em que essas pessoas estão com um problema. E qual é a raiz do problema? Frieza espiritual. Amém? Como começou? Não ter tempo de ir para a igreja. O que ocasionou? Mas eu tenho uma justificativa. É meu trabalho, é meu negócio. Irmãos, prioridade é prioridade. Prioridade é prioridade. Prioridade não se troca. Amém? Quem é mais experiente é quem sabe instruir. E eu acho que Deus tem mais experiência do que você. Quando Deus diz, busca em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, Ele sabe o que está dizendo. Quando um pai diz para um filho, você precisa ir para a escola, ele sabe o que está dizendo. Não, mas não, eu vou trabalhar. Não, você não vai trabalhar, você vai estudar. Não, mas trabalhar é melhor, eu tenho o meu salário. O salário mínimo não é suficiente para viver. Você vai estudar. Não, mas eu quero. Quem é experiente sabe o que está dizendo. Quando Deus diz, busca em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, Ele sabe o que está dizendo. Por mais que você encontre algo lógico. Aí, onde está se acentuando? A pessoa disse para mim que ela se descobriu no sentido que agora vai cuidar de si mesmo. Amém? O que ela entendeu por cuidar de si mesmo? Está numa academia 3 horas na academia. Amém? E como tem tempo? Encontrou tempo. Amém? Para estar 3 horas numa academia, cuidando do corpo, mas não conseguia ter tempo. Amém? E quando as pessoas estão em academia, a tendência já é soltar o botão de cima, né? Cuidado com esse botão de cima, ele é tão precioso. Esse botão de cima diz muita coisa. Amém? Esse botão aqui de cima diz muita coisa. Amém? Parece só um botão. Amém? Mas ele pode revelar o que é valor para você. Você deve ser
Sarado mesmo, ainda mais que a Bíblia diz que pelas feridas de Jesus nós fomos sarados. Eu sou sarado indo para a academia ou não? Porque está escrito. Mas seja sarado, né? Para seu bem-estar, para seu dinamismo espiritual. Agora, se ser sarado só está despertando em você sensualidade, eu digo, vai engordar, é melhor. É melhor. É melhor entrar no céu obeso do que ir para o inferno sarado. Eu não sei se eu estou sendo radical, mas eu preferi assim. Se essa questão é apenas para despertar sensualidade, olhares, que não seja da tua esposa, eu te digo, valores estão sendo trocados. E isso não vai dar um fim bom, não. Porque o nosso Pai diz, busca em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Então ele diz, todo o corpo, toda parte, a justa cooperação. Tem uma cooperação que é tida como justa. A Bíblia diz que trabalhar com a mão remissa empobrece. Mas a mão do diligente enriquece. O que é mão remissa? É não fazer tudo que pode. É não dar tudo que pode. Então é você dosar com uma dosagem justa. Amém? Seja intenso em Deus, porque a mão do diligente prospera. A mão do esforçado prospera. E prosperidade não é só dinheiro, prosperidade é riqueza em todas as áreas. Então, dizem tudo. Amém? Eu não sei como é que você vê essa questão das dificuldades. Tem crente que tem esse pensamento. Meu Deus, eu tinha minha vida, não era essas coisas, mas me converti, né? E agora, pressão, né? Desafios. Eu te pergunto, pela lógica, quem é mais promissor? É uma pessoa analfabeta, se tiver alguém aqui, não se sinta machucado, eu só estou dando um exemplo. Amém? Que diz assim, graças a Deus, eu vejo esses coitados aí fazendo concurso. Eu não tenho isso. Vou estudar para concurso, eu brinco o tempo todo, assisto televisão, durmo na hora que quero. Eu não tenho pressão nenhuma com esse negócio de concurso. Amém? Vida boa, você quer essa? Mas você vai ter outra que vai dizer assim, rapaz, eu terminei um concurso agora, passei para a prefeitura. Mas já estou me inscrevendo agora para um do estado. Meu Deus, e tu fica nessa aprovação o tempo todo? Não, é bom. Por que é bom? Porque você sabe que aquele desafio sugere um crescimento, um progresso. Por que crente está no concurso o tempo todo? Porque Deus tem um topo para ele. Porque já tem uma vaga seleta para ele. E você precisa estar com diligência cada vez maior para alcançar esse lugar. Que a Bíblia chama de perfeição. Que a Bíblia chama de maturidade. Que a Bíblia chama de vida adulta espiritualmente. É por isso que a gente é exposto a provas. Mas eu digo, quem se diverte mais? De verdade. Eu gosto de dar esse exemplo, né? Então tem os meninos lá que decidem não estudar e ficam o dia jogando, como é que chama aqui? Bola de gude? Bila. É divertido jogar bola de gude? É, mas tem seu limite. Aí passa o rapazinho que vai estudar e tudo aqui fica rindo. Olha o coitado, vai estudar. A gente está se divertindo. Tá. É uma diversão? Sim. E o coitadinho vai e volta. Vamos brincar? Posso? Não, vou fazer tarefa de casa. Isso é um coitado. Não vive não, é? Eu digo, os anos vão passar. Daqui uns 12, 16 anos, um carro vai encostar. Amém? E aqueles homão lá, já obeso agora, jogando bola de gude. É divertido? É, não deixa de ser divertido. Mas chegar num carrão, talvez vestido de branco para ilustrar a profissão que aquele menininho conseguiu. Eu digo, quem está na vantagem agora?
Aquelas provas valeram a pena? Valeram. Você está num processo de formação. Amém. Perder uma prova é motivo de lamentação. Você vê pessoas correndo para fazer, né, o Enem, por exemplo, correndo porque eles não querem perder a prova, e você correndo de prova. Amém. Correndo para ser provado, e fica chateado porque não deu tempo de entrar para ser provado. E você já está inscrito, você já está aí com a sua canetinha na mão. Aproveita essa prova. Aproveita. O que é a prova? É a realidade de vida que você leva. Essas é exatamente as questões que estão na sua mão. Tira um 10 com essa esposa. Tira um 10 com os teus filhos. Amém. Vamos trabalhar a vida comum do lar. Porque não adianta eu avançar aparentemente na vida ministerial, eu vou estar ligado à minha família. Não tem aquela coisa que coloca, que deixa você ligado a alguém? Você pode até esticar e fazer algumas coisinhas a mais, mas você está retido à sua família. Então, se você quer avançar, você precisa levar a sua família. Aí você não vai ser limitado. Você vai avançar para tudo que Deus tem na vida. Se a gente trabalhasse um pouquinho a nossa vida comum do lar, sendo tão espiritual como a gente é na igreja, a gente se divertia mais. Amém? A gente se divertia mais. Eu ouvi recentemente ainda falando esse negócio de prova. Eu ouvi sobre pressão. Irmãos, isso me ajudou tanto. Eu estou tão animado. Amém? Pressão, é pressão, pastor. A gente escuta muito isso nos aconselhamentos. É pressão, pastor. E só para você que pressão é coisa boa. Você sabe por que você chegou aqui na igreja hoje de forma mais fácil, se você veio de carro? Eu digo, por causa da abençoada pressão. Amém? Porque se o teu motor de carro não tivesse pressão, ele não teria força para chegar aqui. Sabe qual foi a força que te trouxe aqui? A pressão que o motor do teu carro administrou. E aquele ministro disse assim, pastor Edmilson do Rio de Janeiro, ele disse que a pressão, quando ela encontra uma resistência, ela vira compressão. Amém? E compressão gera poder. Amém? Quando pressão encontra resistência, compressão. E o que é compressão? Poder. O que acontece com o motor do seu carro? Aqueles, como é que chama, né? Cilindros, não, pistões. Os pistões, eles baixam, né? E quando eles baixam, eles puxam oxigênio com combustível. A vela fecha, né? Uma pecinha fecha agora, e quando volta não tem saída, ou seja, encontrou uma resistência. Comprime, uma explosão, bah! E é essa explosão que bota força, que vai para o teu pneu. Então, se não houvesse essa pressão, não tinha explosão. Se não tem explosão, não tem força no pneu. Então, quando você liga o carro, na verdade você está dizendo, Senhor, pressão. Pressão. Porque se uma pressão ela for administrada com a devida resistência, vai gerar uma compressão. Eu te desafio, olha na Bíblia, começa primeiro pela Bíblia. Todas as pessoas que são tidas como bem-sucedidas, alguém que teve sucesso e seu nome lembrado, se foi porque ela não teve pressão nenhuma, ou se foi porque elas já administraram pressão com a devida resistência. E se tornaram alguém de destaque. Amém? Por um tempo, eu estava orando para não ter pressão. Senhor, que hoje acorde, não tenha nenhuma pressão. Meu Deus do céu, aí estraguei minha vida. Amém? Porque uma pessoa sem pressão, ela não progride. Uma pessoa sem pressão, ela não progride. Então você tem uma bênção em casa e está desprezando, gente. Isso é como um móvel antigo, isso pode virar algo precioso. Você tem uma bênção em casa. Essa pressão que a tua situação sugere, ela bem administrada, vai te colocar para frente.
Amém? Se você administrar essa pressão mediante as instruções da palavra de Deus, ela vai te colocar para frente. Davi era um menino simples, que o futuro dele estava relacionado à agricultura, a ser uma continuidade do seu pai. Na verdade, ele não era nem primogênito, ele não tinha como ser influente, ele ia ser servo do irmão. Até que uma pressão apareceu. Amém? Enquanto todo um exército desprezou a pressão e disse que eles tremiam, eles lamentavam, eu não sei por que essa pressão, eu não sei por que essa pressão. Davi não, quando ouviu aquela pressão, disse, o que é que dá? Qual é o resultado de botar compressão nessa pressão? Qual é o resultado de enfrentar essa pressão aqui? Ah, você vai casar com a filha do rei e você vai ter isenção de imposto na sua família. Ele disse, estou dentro, amém? Estou dentro. Agora, de que pressão? Era pequena? Não. Mas graças a Deus, o nosso material é potente. Amém? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Aqui o pistão se quebra e o bloco não quebra. Amém? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu e você está preparado para enfrentar qualquer tipo de pressão, porque em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Então essa pressão que você está passando nada mais é do que uma grande oportunidade de você dar um pulinho para frente. Amém? Até um carro quando não pega, só um solo já vai para frente. Amém? Blum, para frente. Aquilo são pequenas compressões. E quando vem uma grande em sequência, principalmente em sequência, que é bom. Pressão em sequência deixa silencioso. Eu estou dizendo, irmãos, eu já driblei minha vida para não passar por pressão. Mas eu estou quase pedindo pressão agora. Porque se eu souber administrar essas pressões, vai me levar para frente. Amém? Eu lembro de um momento lá na igreja, estou terminando. Fechar a Bíblia é um bom sinal, porque o pregador está transmitindo, amém? Amém? Eu gosto de dizer que terminar uma mensagem é como pousar um avião. O piloto diz, tripulação, preparar para o pouso. Mas fica rodando, rodando, rodando. Quando você vem sentir o bicho frear, já levou uns 20 minutos. Então com isso eu estou dizendo, tripulação, preparar para o pouso. Mas deixa eu rodar um pouquinho, amém? Brincadeira, gente. Acho que o pastor está dizendo, acho que o pose de barriga mesmo, mas pose esse bicho, né? Amém. Pressão. Administrando, você vai gerar a compressão vai levar um poder. Eu estava recebendo os alunos das escolas de ministros, e um lá faz uns 4 anos atrás. Ele chegou, ele disse, fazer uma pergunta, abriu para a pergunta, quero perguntar, pastor João, quando o senhor terminar, vem na igreja, né? Quando terminar essa obra aqui, o senhor está pensando o quê? O que Deus já falou com o senhor, né? E eu procurei dar uma resposta bonita, né? Porque em público você não pode errar, né? Proposta de ser aceito. Eu disse, irmãos, eu estou orando, mas com certeza Deus tem coisas maiores, né? E dentro de mim eu disse, Deus me livre. Dentro de mim era Deus me livre. Eu passei tanta pressão nessa construção que nunca mais. Então todas as minhas decisões passou a ser mais assim, vamos ter cuidado. Não vamos pegar desafios grandes demais não. Ou seja, não vamos nos expor à pressão. E isso tira o movimento, gente. Quando você administra a sua vida para driblar as pressões, pode ter certeza, você não vai progredir.
Você pode até viver sem muitos desafios, mas a tua vida está na lei da desorganização. Está se decompondo e você não está vendo. Deus não criou seus filhos para retroceder. A gente foi feito com estrutura para enfrentar pressão. Porque quando você enfrenta a pressão, com pressão gera poder. Amém? Então mudei minha oração. Amém? Não estou mais administrando a minha vida fora de pressão. Tenho um desafio, me apresento logo. Amém? Me apresento logo. Pastor Humberto disse, acho que foi Humberto ou pastor Edilson, ele disse que a gente interpreta errado. O segundo sinal é entregar a Bíblia para a esposa. Amém. Amém. Pressão, né, gente? Amém. Amém, esqueci o que eu ia falar de pastor Humberto. Pastor Edilson disse, eu já disse muita coisa, mas eu não lembro. Oi? Mas eu digo daqui para terminar. Daqui para terminar o evento eu falo, amém? Mas está nesse contexto de enfrentar, da reação que a gente tem, amém? Então, em vez de lamentar por essa grande oportunidade que é tua vida com o mundo lar, tua esposa, amém? Não lamenta. Tem divergências, tem situações, se você souber administrar, isso vai resultar numa grande bênção. Só um pouco de sabedoria. Teus filhos não são um problema. Pode ter, através deles, algum tipo de pressão, mas se Deus te der sabedoria e você oferecer a resistência certa, e muitas vezes a resistência não é a pessoa, mas as forças que estão por trás daquilo, vai gerar um poder. E esse poder pode ser transformador, que vai te galardoar com níveis diferentes de conquista. Então, em vez de fugir, enfrenta. Seja ousado, seja intrépido. Aproveite as oportunidades. Amém? Glória a Deus. Fique em pé, quero orar por você. Eu vou orar pedindo pressão. Faça isso não, pastor. Não tenha medo de pressão. Maior é o que está em você do que o que está no mundo. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Aproveite essa pressão que você está passando, seja na área financeira, familiar, de saúde. Enfrente ela da forma bíblica. Enfrente ela da forma dos princípios da palavra. Isso vai operar um poder em teu favor e vai te colocar para frente. A Bíblia diz: tende por motivo de toda a alegria o passar por várias provações, porque a prova da vossa fé é preciosa e vai te levar a grandes resultados. Em vez de lamentar, encontre uma forma de se divertir, porque como Jane falou, no meio dessa tormenta há um rio cujas correntes têm uma característica e um propósito: alegra a cidade de Deus. Esse rio tem um propósito de alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Um coração alegre, ele tem força. Um coração alegre, ele opera e libera saúde para o corpo. A alegria é a tua marca. Quantos lembram do que eu falei ontem? Estar contente depende do ambiente. Você pode não ter razão para estar contente, mas estar alegre, não. Estar alegre é uma condição que já está instalada em você. É só abrir o aplicativo e deixar fluir. Amém? Diga comigo. Alegria já está instalado. É só abrir o aplicativo
e deixar fluir. Aleluia! A Bíblia diz: alegrai-vos sempre. E outra vez eu digo para reforçar: alegrai-vos. Então a alegria não depende do que você está passando. Estar contente depende, mas a alegria não. A alegria é um dispositivo espiritual. Amém. Eu falava ontem: alguém é criticado quando ela fala quando está sem querer falar? Eu não estou sem querer falar, mas fala, é assim mesmo. A pessoa fala meio sem... Mas ninguém diz assim, ó, está fazendo uma palhaçada. Não. E por que quando a gente diz, ria, você diz, eu estou sem vontade, ria sem querer? Não, isso aí é ridículo. Não é ridículo, é a mesma coisa de falar sem querer. A alegria do Senhor. Você sabe que essa alegria forçada, ela vai se infiltrar nas tuas emoções e vai começar a alegria espontânea? Alegria forçada, ela vai infiltrar as tuas emoções e vai trazer a alegria espontânea. Você pode estar com vontade de chorar e decidir começar a rir. Um dia eu estava numa grande circunstância, estava no shopping. E nada no shopping tinha comida, amargava na boca. Estava naquela situação onde morte estava me convidando, né? O inferno, os demônios que Jane falou, todos decidiram naquele dia. Eu já tinha ouvido um testemunho do pastor Band, que ele disse que estava no carro e teve uma crise de rins, uma pedra no rins, e deve ser uma dor terrível. E ele disse que convidado ao desespero. E ele disse que só tinha duas opções: gritar de desespero por causa da dor ou rir. E ele disse que decidiu rir. E disse que quando ele começou a rir forçado, veio o rio, a alegria espontânea. Ele riu por minutos, meia hora. E um tempo depois, ele expeliu aquela pedra. Então eu já tinha esse testemunho. Eu disse, vou para o carro. Fui para o carro, aquela alma tomada daquela condição de morte, de desespero, vontade de ligar para todo mundo e dizer. E eu sentei no carro e eu disse, vou colocar em prática. Lágrimas nos olhos e riso na boca. É um contraste. E lágrimas. E lágrimas. E foi. Daqui a pouco a alegria forçada tocou nas minhas emoções. E agora um bem-estar estava naquele carro. Que eu ria, que eu tive que me abaixar um pouquinho, porque estava estranho. Eu ri por meia hora mais ou menos. Enquanto eu ria, coisas estavam sendo quebradas. Sofisma, medo, informações do inferno, semente do inferno, plantada durante aqueles poucos pensamentos. E uma esperança para a vida me foi devolvida. Eu abri aquele carro e disse, eu vou viver. Ei, diga comigo, alegria forçada vai tocar minhas emoções e me levar à alegria espontânea. Aleluia. Vou dizer de novo, alegria forçada vai tocar tuas emoções e você vai ter alegria espontânea. O que é alegria forçada? Vou te ensinar. Faça comigo assim. O motor não pegou não, só deu um solo. Vamos lá. Faz comigo de novo. Eu sei o que eu estou fazendo. Isso é ativando o espiritual. O espiritual, ele é ativado. Se você quer rir, você pode. Você não depende das condições para rir. Você ri por decisão. Assim como você fala por decisão.
Então comece a rir agora. Eu vou te dar um comando. Comece a rir agora.